E quando bem o pastor disse, quando chama de pastor, eu, devido justamente à minha tarefa, a atividade como instrumento nas mãos de Deus, num aspecto ministerial, porque eu tenho trabalho profissional, muitos falam que trabalho secular, mas já aprendi até como pastor que tudo é de Deus, então não é um trabalho secular, é um trabalho profissional, tenho trabalho profissional e tenho um trabalho ministerial. E no trabalho ministerial eu atuo em 3 campos, 3 vertentes, Uma delas eu sou o correspondente no Espírito Santo da missão Portas Abertas, que com certeza todos vocês já conhecem, porque eu sei que o pastor já trouxe também esse tema para a igreja, já foi abordado. Outro é uma organização chamada CBMC, a abreviatura da Conectando Business Mercado para Cristo. É uma organização americana que é voltada para homens e mulheres de negócios, onde nós levamos o Evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas que são profissionais liberais, empresários, que normalmente não vão à igreja, mas que, de certa forma, eles ouvem os leigos por meio de cafés, de encontro de cafés, ou mesmo de jantares. Então, esse é outro papel também que atuo. E atuo também como representante da Generosidade Pets, que é uma organização também americana, no Brasil. Eu fui o pioneiro aqui aceitando fazer um trabalho nesse sentido voltado para a generosidade, Como sermos mais generosos, como impactarmos as pessoas para que nós possamos ser mais generosos. Então, são 3 atividades que envolvem um certo tempo. Então, por onde eu passo ministrando, acontece que muitas vezes as pessoas me chamarem de pastor. E às vezes eu falo, eu não sou pastor, mas tem cara de pastor, que nem ele disse, tem cara de pastor. E acabo falando, tá bom, eu vou aceitar então, conforme já teve até gente, falou, então você vai ser consagrado, mesmo que você não queira, você vai ser consagrado. Então eu já considero como pastor. Então eu agradeço a Deus a oportunidade de Ele me dar, trazer essa mensagem que essa noite, essa mensagem reflexiva, e que eu quero, de certa forma, hoje, não me aprofundar tão no trabalho da missão Portas Abertas, trazendo um pouco de contexto nesse sentido, porém, deixando para um outro momento mais oportuno, onde a gente possa explanar com um pouco mais de tempo, porque o objetivo hoje realmente é mais reflexivo. Então, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias, ou também aqueles que têm o celular, acessassem no livro de Salmos, número 23, capítulo 23, versículos de 1 a 6, que todos bem conhecem, E, inclusive, num dos cultos que já assisti com o pastor Manu pela internet, eu sei que ele gosta muito de pregar em cima de salmos, inclusive teve uma série de salmos aí que foram abordados. Esse é um contexto no qual o tema da mensagem hoje que eu vou trazer como reflexão é pastor de um pequeno rebanho na sua família e sua missão. Dentro desse contexto, família debaixo da graça, então o tema que eu trago para esta amada igreja, para quem está nos assistindo também, é pastor de um pequeno rebanho na sua família e sua missão. Então vamos ler a segunda palavra. A minha versão é NVI, possivelmente estará diferente da de vocês. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, esse é um texto principal que eu gostaria de fazer uma breve explanação, um panorama dentro desse contexto do que vem ser um pastor de um pequeno rebanho. Mas certamente todos nós já estamos cansados de ouvir inúmeras vezes quando se fala de família, que normalmente fala que a família é o melhor patrimônio que alguém possa possuir nessa vida. Mas será que plenamente falamos isso com convicção? Será que isso é plenamente uma verdade nos nossos dias, nas nossas vidas?
De que formas realmente nós podemos afirmar isso com toda convicção, né? Tanto o homem quanto a mulher no seio da família. E quando eu falo aqui um pequeno rebanho, esse pequeno rebanho nós estamos falando de família, suas casas, nossas famílias. Então, de certa forma, nos dias de hoje, devido ao mundo globalizado, né, devido à pós-modernidade, devido à correria do dia a dia, devido às cobranças que não são impostas, para que a gente possa ter mais bens, por exemplo, mais dinheiro, mais cursos, mais atividades para lazer, uma posição, um poder, né, um sucesso profissional, pessoal, tudo isso tem um custo. Além desse custo que normalmente hoje, principalmente os jovens, até mesmo os mais maduros, ficarmos muito presos no celular, né? Olhando o Facebook, olhando o Instagram, nada errado com relação a isso, mas quanto tempo nós dedicamos a ficarmos presos nas mídias sociais, né? Então, todas essas questões financeiras, por exemplo, as posses, até que ponto isso nos provoca um sentimento fazendo que nós nos afastemos das coisas de Deus, dos relacionamentos com Deus? Até que ponto isso nos afasta do nosso relacionamento, do nosso lar? De que forma nossos filhos estão olhando para nós como pais? Que exemplos nós estamos dando para os nossos filhos? Como pastor de rebanho, aí quando coloco uma vez mais como pastor de rebanho, volto a falar, não é só o pai, a mãe também pode exercer esse papel. Às vezes pode até acontecer da mãe estar viúva, né, e ela também ter esse papel primordial. Ou se não tiver nem pai nem mãe, mas de repente tem um irmão mais velho que tem que tomar essa iniciativa de ter esse papel fundamental para que isso possa acontecer, para que essa criança possa ser educada, ou esse jovem, esse adolescente possa ser educado na palavra. Quais são as referências que nós passamos para os nossos filhos? De que forma eles nos veem? Não é? Então, queridos, o preço do sucesso profissional pode atrapalhar a nossa vida, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a família? Porque se nós estamos em buscas incessantes para ganharmos mais dinheiro, para podermos comprar um carro, comprarmos uma casa, nada ilegítimo com relação a isso. Tudo é muito saudável. Mas até que ponto nós vamos trabalhar para termos mais? E nós nos afastarmos de Deus e nós nos afastarmos da família. Como bons pastores, nós temos que parar e pensar sobre isso. Então, de que maneira nós podemos evitar que essas armadilhas, né, nos comprometam e nos corrompem para que nós nos afastemos de Deus? Para que roube o nosso tempo precioso de estarmos na presença de Deus e de estarmos presentes juntamente com nossas famílias. Qual é o modelo de pastor que nós estamos exercendo junto à nossa família? Junto ao nosso pequeno rebanho? Não tem como pensar em outro modelo que não seja Jesus Cristo. Nós só podemos pensar dessa forma. Se nós, como cristãos, não estamos pensando dessa forma, alguma coisa está errada. Portanto, devemos seguir o exemplo de Jesus, né? Sendo um pastor de pequeno rebanho nas nossas casas, nos nossos lares. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, ele faz menção ao que Jesus disse: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Usando só essa parte do texto da Bíblia, do Evangelho de João, qual o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Ainda agora há pouco, ao início do culto, eu assistindo aqui, na hora do ofertório, as crianças vindo depositar no gasofilácio os dízimos e as ofertas, me fez lembrar no tempo que meus filhos eram pequenos, onde tanto eu quanto a minha esposa sempre os ensinamos a ofertar. De que forma? Eu aprendi também com o pastor que o salário que eu ganhava, que o salário que minha esposa ganhava, não era meu, não era dela, o salário é da família. E o que nós fazíamos? Nós juntávamos as nossas rendas e dividíamos por 4, porque era um casal de filhos. Tenho 2 filhos. Uma filha está casada e mora com um croata, mora na Croácia. E o outro menino está lá, o rapaz está lá com a gente. Mas quando eram pequenos, o que eles faziam? Eles já sabiam que nós
usávamos, né, ensinávamos no sentido de que o princípio de adoração era ofertar com dízimos e as ofertas. E eles sabiam que aqueles recursos era da família, não era meu nem da minha esposa. E nós ensinávamos que eles deveriam também participar da adoração. E o dia que eles, às vezes, durante o culto, esquecia até de tirar os envelopes que nós preparávamos antes de chegar no culto, os filhos já falavam: pai, mãe, cadê os envelopes? Então eles já sabiam, cadê os dízimos, cadê as ofertas? E eles levantavam, eles também participavam daquele momento de adoração. Que exemplo, então, como pais, nós estamos fazendo para que nossos filhos possam ver em nós, para servirmos de referência? Começar também no princípio da adoração, no princípio do culto, para nos elevarmos ao Senhor. Então, esse é um deles. E de que outros princípios nós em casa, por exemplo, estamos fazendo com nossos filhos? Que educação nós estamos dando? Nós, por acaso, deixamos escapulir alguns possíveis palavrões? Nós, possivelmente, gritamos com nossos filhos? Nós, possivelmente, posso gritar com a minha esposa, ou a minha esposa gritar comigo? Qual o exemplo que os nossos filhos estão olhando para nós, a partir do momento se eu gritar com a minha esposa ou se a esposa gritar comigo? O que eles podem pensar de mim como pai? Quais são as referências? Na igreja eu sou uma coisa e em casa eu sou outra? Quais são os exemplos? Então, como pastor, nós temos melhor como referência o nosso Mestre Jesus. Se Ele é o nosso bom pastor, se Ele é a nossa referência, nós, como pastores das nossas famílias, nós temos que seguir esse exemplo, o melhor exemplo, que é este. Portanto, queridos, quem é a pessoa que pode exercer essa função de pastor de pequeno rebanho? Qualquer um de nós, conforme falei no início. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto o irmão, quanto a viúva, o viúvo, alguém que está solteiro. O que nós não podemos deixar é terceirizar. Eis o perigo na educação dos nossos filhos. Se nós vamos terceirizar, temos que saber para quem nós vamos terceirizar. Porque não é bem a palavra terceirizar. Nós podemos deixar, possivelmente, talvez com a mãe, com a sogra, com o sogro, com o nosso pai, enfim. Mas sabendo que eles estarão cuidando, se eles, porventura, também têm uma educação cristã, se eles são cristãos. Porque, se não forem, qual é a educação que será dada aos nossos filhos, né? Mas, afinal, o que é a função de um pastor de ovelhas? Que aqui podemos usar alguns pontos, separei alguns pontos, né, usando como metáforas, em sentido sabendo que o pastor de ovelha cuida de ovelhas, né? Mas trazendo para uma analogia para um pastor cuidador de pessoas, assim como pastores que nós temos, o pastor Manu e outros pastores que nós temos por aí, mas aí voltando à questão nossa como pastores dos nossos lares, qual a função que nós podemos fazer como esses pastores? Cuidar, né? Cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas esposas, das esposas cuidar dos maridos, garantir que tenha a saúde, e a saúde não é a saúde só física, é a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual principalmente. E mais do que alguns cuidados básicos também que nós temos que estar preocupados, nós temos que estar presentes e conectados com esse rebanho. Que às vezes nós estamos em casa com as nossas famílias, nós não estamos com elas. Às vezes nós estamos lá, mas nós não estamos presentes. Nós não nos fazemos presentes na vida delas. O que nossos filhos estão fazendo lá no quarto? Na televisão, ou até mesmo, talvez a nossa presença ali no celular. Nós estamos presentes? Nós estamos conectados com esse rebanho? Ou nós estamos terceirizando, deixando que a mídia, a televisão, ensine para os nossos filhos como deva ser educado, porque nós estamos muito ocupados para ganharmos dinheiro, para fazermos diversas outras coisas, e com isso os nossos filhos estão ficando perdidos. Possivelmente, alguns predadores poderão atacar esses filhos nossos. Nós estamos preocupados com isso? Então, nós temos que procurar mantê-los saudáveis, de forma mental, emocional, espiritual,
e principalmente longe dos predadores. Nós temos que estar muito preocupados com isso. E isso nós não podemos fazer sozinhos, de forma nenhuma. Assim como o pastor que caminha no campo com suas ovelhas e tem um cão pastor que o ajuda, mais do que um cão pastor, que é apenas uma metáfora que eu estou utilizando aqui, nós temos a Jesus Cristo, o nosso Deus, que nos ampara, para que nós possamos ter isso como referência, para trazermos isso para as nossas famílias. Então, para nós não perdermos o foco, que é Cristo, nós temos que entender que sempre devemos buscar Deus como referência, como propósito, para que nós possamos trazer o melhor para a nossa família. Assim como está em João, capítulo 10, versículo 14, que diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Esses dias eu me lembro muito bem, eu ando assisti um culto, uma mensagem, e justamente falando sobre esse texto aqui, uma ilustração que foi feita ou uma história que foi contada. Só repetindo aqui: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O fato de ser pastor de um pai que falou para o filho, não sei se o pastor Manu já deve ter ouvido talvez essa história, se ouviu, me corrija, por favor. Falou para o filho que queria dedicar um dia para esse filho, um dia especial para esse filho. E esse dia aconteceu, né? Saiu com esse filho, passeou, jantou, brincou, foi aos melhores lugares com aquela criança, e ao final do dia, o filho agradeceu a oportunidade, o pai agradeceu a oportunidade de estar com aquele filho, e eles se abraçaram, se beijaram, mas antes disso, ao final, o filho falou assim: pai, eu quero orar contigo pelo dia maravilhoso que tu me deste. E qual foi a oração desse filho? Pai, Senhor Deus, obrigado porque tu me deste esse pai maravilhoso, esse pai íntegro, honesto, que me cedeu o dia para estar comigo. Eu quero ser igual a ele. Quando o filho falou isso, o pai sentiu o impacto que aquela palavra disse, que o filho queria ser igual ao pai. Só que o pai saiu daquele encontro, ele se despediu do filho e foi ao seu quarto e orar e pedir perdão a Deus, e pediu ao Senhor Deus que o perdoasse e o tivesse misericórdia dele. Porque ele confessou ali diante de Deus que ele não merecia ouvir aquilo daquele filho, porque ele era um pai adúltero, o pai que tinha diversos erros. Por isso, ele pediu misericórdia, porque o pai, que ele não queria que ele fosse aquela referência de oração que o filho pediu, porque o filho pediu que queria ser igual a ele. E ele falou: meu Deus, por favor, não atenda a oração do meu filho nesse sentido, porque eu não mereço. Eu sou um homem errado, impuro, incorreto. Daí então, é claro, ele procurou mudar de vida. Mas o que acontece normalmente quando os nossos filhos nos veem uma coisa e que nós possamos ser outra? Será que nós, de fato, estamos mostrando, sendo transparentes para os nossos filhos, aquilo que eles estão vendo em nós? Será que é puro e verdadeiro? Será que há algo escondido ou acorrentado em nossos corações que, de certa forma, nós não falamos isso para os nossos filhos? Ou para a nossa esposa e vice-versa? Então, o cuidado que nós temos que ter. Então, qual é a nossa missão como pastor de um pequeno rebanho? Como pastor de um pequeno rebanho na nossa família, qual é a nossa missão? Como eu falei no tema inicial, né, a nossa missão é pastor de um pequeno rebanho na sua família e sua missão. E aqui eu já estou começando a cortar um pouco mais da nossa fala. Aonde nós queremos chegar? Porque se nós temos uma missão, temos algo a cumprir. Toda missão tem algo a cumprir. Aonde nós queremos chegar? Temos um objetivo inicial definido? Se nós temos o objetivo inicial definido, já está de bom tamanho. Já está muito bom, porque se nós temos alguma coisa definida, já é ótimo para um planejamento. Para quem vai planejar alguma coisa, se tem um objetivo já definido, já é um bom caminho, já é um bom início. Por outro lado, se a gente não tem esse caminho definido,
a missão já começa a ficar complicada. Imagine nós, saindo para uma missão, qualquer que seja, até para uma viagem. Antes de sair para viajar, não olha se o pneu está calibrado, se o carro está com gasolina, se foi feita a manutenção do veículo. Qual é a perspectiva dessa viagem dar certa? Se eu vou fazer uma escalada numa montanha, se eu vou ficar algum tempo lá, nessa montanha, o que eu vou colocar na minha mochila? Vou precisar de lanterna? Vou precisar de alimento? Vou precisar de cordas? Vou precisar de quê mais? Ou simplesmente vou botar o que vem na minha cabeça e vou sair sem estar planejado? Qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar? Então, o que seria uma missão junto à família? Segundo o autor bastante notório, bastante conhecido, Stephen Covey, ele diz o seguinte: ter uma missão ajuda a identificar que tipo de família você deseja ser. Vou repetir. Ter uma missão ajuda a identificar que tipo de família você deseja ser. Quais valores você deseja em seu lar e como deseja que seus relacionamentos sejam. Afinal, se nós não temos plano, nós temos um a quem seguirmos, que seguiu o plano fielmente e obteve sucesso, que foi Jesus, e cumpriu muito bem a sua missão. Jesus disse ainda, no texto de João, capítulo 5, 19, em que diz: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada a si mesmo, só pode fazer o que ver o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então, isso me remete àquilo que eu acabei de falar agora há pouco, daquela ilustração, daquela história. Pegando essa última parte aqui do texto, que diz: só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Este é um cuidado, nós podemos observar com muita atenção o que está na palavra de Deus. Porque se tudo que o Filho vê em nós, ele entende como sendo de referência, o que nós estamos fazendo para que os nossos filhos possam verdadeiramente seguir os nossos passos, os nossos caminhos. E voltando um pouquinho aqui, antes de caminhar para o final, eu quero aproveitar aqui para fazer um breve posicionamento dentro do livro de Salmos, sem aprofundar muito. Já no começo, no versículo 1 do capítulo 3 do livro de Salmos, diz: o Senhor meu pastor, de nada terei falta. Em outras versões diria, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Então, como filhos, será que um filho poderia chegar para mim, para qualquer um de vocês, como referência, poderia dizer: pai, mãe, o senhor ou a senhora é meu pastor, nunca, jamais deixará de faltar nada na minha vida. Por quê? Porque como pastores, é esse o cuidado que nós temos que ter com nossos filhos. Nós não podemos deixar faltar nada. Então nós temos que entender que por meio da palavra, nós encontramos a forma de lidar e de instruir os nossos filhos. Eles têm que seguir essa referência. Já no versículo 2, fala: em verdes pastagens. Outras versões falam em pastos verdejantes. E quando a gente fala em pastos verdejantes, nós entendemos que são provisões, são alimentos para as ovelhas, para os gados. Se são provisões, essas provisões para os seres humanos são provisões de todas as naturezas. Provisões da alimentação, provisões do contato físico, do amor, do afeto, do carinho. Quais são as provisões que nós estamos dando para os nossos filhos? Nós estamos abraçando os nossos filhos? Nós estamos dizendo para eles que nós o amamos? Ou simplesmente eles estão lá, no seu quarto, ou passa por você, não cumprimenta, não te abraça e fica por isso mesmo? Às vezes eu tenho conversado algumas vezes com a minha esposa, meus filhos já estão com 30 anos, sinto falta, ela até brinca assim: pai, você está carente?
Porque às vezes eu cobro, eu não fico no pé deles, né, amor? Às vezes eu fico no pé dele, foi aquele meu abraço, meu beijo. Aí ele vem, brincando, viu, pastor? Fala para mim, pai, você está carente? Então os filhos hoje, às vezes, acham que você quer, porque você quer dar um abraço, dar um beijo. Então, eles acham que está carente. Mas não é isso, nós temos que continuar exercitando. Né? O afeto, o amor, temos que continuar exercitando, porque termina se perdendo com o tempo. Não é verdade? Bom, um ponto importante nessas provisões, que muitas vezes, às vezes nós falamos assim, um filho erra, vai para um descaminho da vida. A primeira coisa que nós perguntamos, aonde foi que eu errei? Dei tudo para o meu filho, dei educação, dei o melhor colégio, eu emprestava o carro para ele, enfim. Será que realmente deu tudo? Ou faltou o principal, que é estar junto com ele, ter uma conexão com ele? Então, dar tudo não significa dar bens, dar acessórios. Não, nós temos que estar presentes, nós temos que ter conexão com nossos filhos. No versículo 3, fala, restaura-me o vigor. Outras versões, refrigera a minha alma. Guia-me, olha só, guia-me e dá a direção. Se é dar direção, nós temos que dar direção aos nossos filhos, nossa família. Não esperar que seja dada a direção por outras pessoas, que é aquilo que eu falei também no início, terceirizar. Um outro aspecto que nós devemos ficar atento é também no versículo 4, que diz o seguinte, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. A nossa família tem que olhar em nós como pastores daquele rebanho, saber que pode contar com a gente em qualquer situação de perigo, que ele possa se sentir confortável em se abrir para nós e falar qualquer sentimento que ele venha a ter. Qualquer coisa até mais constrangedora. Se o pai ou a mãe não abre esse canal de conexão, se não abre essa possibilidade, ou vice-versa também entre o casal, não é só entre os filhos, como que eu poderia abrir meu coração e poderia expressar justamente isso que a palavra de Deus diz? Se eu estou realmente querendo representar ou replicar aquilo que Deus fala para mim, e eu quero replicar como um pastor do meu rebanho. Então, uma vez mais, que referência, que exemplo nós estamos dando para nossos filhos? Uma vez, ainda quando eu era pequeno, meus filhos me cobravam muito, não. Eu sempre ensinei para eles, por exemplo, diversos exemplos. Andar no trânsito, não fure o sinal. Uma vez eu avancei um sinal, e eles sabiam que eu não avançava o sinal. Eu não sei porque aconteceu naquela ocasião, eu avancei, e um dos meus filhos falou assim, pai, você avançou o sinal. Você não sabe que é errado? Você ensinou para mim que é errado? Então, são nas simples coisas que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Às vezes, nós cometemos um grave erro de achar que as pequenas coisas não tem nada demais. Pegar uma caneta, uma coisa que achou lá no colégio, ou achou na casa de alguém, e levar para casa e fica por isso mesmo. E não fala nada com o seu filho. Olha, aí mora um grande perigo. Nós estamos dando brecha para não corrigirmos o nosso filho e falar, temos que devolver, isso não te pertence. Quais são os exemplos que nós estamos dando para a nossa família? E para caminhar para o final, poderíamos esticar um pouco mais sobre essa questão dentro desse versículo, dentro dessa passagem de Salmos, capítulo 23, a gente poderia caminhar um pouco mais para podermos refletir. E como missão, eu quero trazer para que a gente, num contexto justamente, pegando ainda a questão dos cristãos perseguidos, como que nós, como cristãos também, podemos levar para os nossos filhos para que eles possam entender que eles têm que conhecer que é um outro mundo lá fora, mais perigoso ainda,
que são os cristãos que são perseguidos. Aqui nós, no Brasil, nós não sofremos perseguição, espero que não sofremos nunca, jamais. Mas enquanto nós estamos dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas, confortavelmente, dentro da igreja, com ar-condicionado, né, com luz, tendo oportunidade de sairmos com as nossas Bíblias na rua, levarmos em qualquer lugar sem sermos afugentados, sem sermos perseguidos. Quantas nações ao redor do mundo são os membros esses cristãos são perseguidos, são coagidos, presos, torturados e até mesmo mortos, simplesmente porque confessam a fé em Jesus Cristo. E como nós, como cristãos, nós também temos que preparar os nossos filhos. Nós temos que fazer com que eles conheçam essas grandes dificuldades que os cristãos têm. Até que ponto nós estamos dispostos realmente a morrermos por Jesus? Eu, às vezes, me faço essa pergunta. Até que ponto estamos dispostos a sofrermos por Jesus, a não negar a fé em Jesus Cristo? Então, queridos, há uma grande consequência para aqueles que confessam a fé em Jesus Cristo nesses países. E como vocês sabem, há 50 países que a Portas Abertas lista como os maiores perseguidores aos cristãos perseguidos. Hoje eu não trouxe esse mapa, mas justamente por causa do tempo de festa, agora eu não quero me estender bastante, mas em outro momento nós podemos trazer aqui. Neste ano nós estamos o culto da missão Portas Abertas, do domingo da Igreja Perseguida, vai ser no dia 12 de junho. Né, o oeste africano, a Nigéria, né, que está totalmente, cada vez mais radical. Até o ano passado, o primeiro país que perseguiu os cristãos era a Coreia do Norte. Atualmente não é mais a Coreia do Norte, é o Afeganistão. Né? Como vocês sabem, os americanos estavam lá com uma base americana e saíram de lá, agora ficou tudo de cabeça para baixo lá. As mulheres perderam tudo, voltaram a perder todos os seus direitos. Não pode mais estudar, não pode mais trabalhar, os filhos também, enfim, as meninas principalmente. A que ponto se chega? Portanto, como pastores do nosso pequeno rebanho, temos a obrigação de ensinar a nossa família a entender qual é o custo de seguir a Cristo. Assim como a palavra nos ensina em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós não podemos esquecer que os da família da fé são esses cristãos. E toda vez que orarmos, nós temos que lembrarmos dele, como se estivéssemos na pele dele, no sentido literal, não da palavra, mas sentindo como se estivéssemos presos, como se estivéssemos passando perseguição, como se estivéssemos tendo fome, que é isso que acontece com eles, como se estivéssemos torturados. Que nós possamos tirar um tempo a todo, não somente no domingo da igreja perseguida, um dia especial para isso, mas que todo momento, durante ao longo do ano, possamos fazer isso, ou mensalmente, ou semanalmente, não importa, mas que nós possamos trazer isso para o contexto das nossas famílias. O que precisamos ter em mente é que essa família da fé se estende por todo o mundo, com pessoas de todo tipo de tribo, língua, raça e nação. Nesses países, se identificar com o Salvador leva a ameaças, exclusão, prisão e até mesmo morte, conforme já falei. Então, a Portas Abertas existe para apoiar justamente essa parte do corpo de Cristo. Então, queridos, com essa minha fala, pastor Manu, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de ter compartilhado com os irmãos aqui na igreja e aqueles também que nos assistem pela internet, sabendo que o papel nosso como pastores de rebanhos, tanto faz o marido, a esposa, ou quem quer que seja na família, temos a obrigação de sermos exemplos de referências, para que nós possamos construir o melhor mundo, especialmente no Brasil, uma melhor educação para os nossos filhos, uma educação por meio da palavra de Deus, não tão somente uma educação acadêmica, que é muito importante, mas a educação dentro da palavra de Deus, para que nós possamos fazer com que essas futuras crianças possam se tornar melhores cidadãos, que possam ser transformadores
para novas gerações, que eles possam ser influenciadores como cristãos na vida de outras pessoas.